Tudo começou numa tarde cinzenta, com o céu carregado e o ar pesado de chuva iminente. Eu estava dirigindo meu carro, um velho modelo que mal aguentava a marcha lenta pelas ruas vazias da cidade. O trânsito parecia uma lembrança distante, uma memória de tempos mais normais. Eu pensava nas coisas que havia deixado para trás, nas decisões erradas que me haviam trazido até ali, naquela encruzilhada entre a vida e a morte. Era um dia como qualquer outro, até que o inesperado aconteceu. Uma distração momentânea, um olhar que se perdeu na memória, talvez uma lágrima que escapou sem que eu percebesse. O carro derrapou na pista molhada, o volante escorregou das minhas mãos. Eu tentei retomar o controle, mas a força da gravidade e o destino eram maiores. O impacto veio rápido e cruel. Metal contra metal, vidro estilhaçando. A sensação de voo e queda em um segundo que pareceu durar uma eternidade. O som abafado do impacto ficou gravado na minha mente. Senti meu corpo sendo lançado para a frente, o cinto de segurança apertando meu peito, o volante vindo em minha direção. O silêncio absoluto depois do choque foi mais assustador que o próprio barulho da colisão. Eu não conseguia me mexer. A dor era intensa, mas era como se meu corpo estivesse anestesiado, incapaz de sentir plenamente. Os paramédicos chegaram rápido. A voz deles era distante, abafada como se viesse de um outro mundo. Eu os ouvia falar sobre fraturas, hemorragias, perda de consciência. Tentaram me acalmar, mas eu já estava distante, vagando entre a consciência e o vazio. No hospital, o diagnóstico foi devastador. Múltiplas lesões cerebrais, fraturas nos ossos do rosto, um coma profundo. A vida que eu conhecia estava prestes a mudar para sempre. Quando acordei, não era mais o mesmo. Meu corpo estava preso, minha mente parecia um labirinto sem saída. Eu não sentia dor, não sentia amor, nem tristeza. Sentia apenas um vazio imenso. O acidente não só havia destruído meu corpo, mas havia trancado minha alma em uma prisão silenciosa. Eu era um espectro preso dentro de mim mesmo, um observador passivo da minha própria existência. Os médicos falavam em recuperação, em milagres, mas eu sabia que aquela luta não era apenas física. Era uma batalha interna contra algo que se instalou dentro de mim. Algo que eu não conseguia explicar, mas que sentia em cada pulsar do meu coração. As sombras começaram a aparecer, as vozes a sussurrar e a escuridão a se tornar uma companhia constante. Eu estava preso não só ao hospital, mas a um limbo entre a vida e a morte, entre o real e o sobrenatural. Agora, deitado naquele quarto branco, eu esperava o inevitável, mas também me preparava para o que estava por vir, para o confronto final com a presença que me aguardava. A morte já tinha batido à minha porta e eu sabia que não havia mais como fugir. As luzes fluorescentes do hospital piscavam com um zumbido constante, cortando a escuridão da noite. O cheiro de desinfetante no ar, misturado com o frio do quarto de hospital, era familiar, mas de algum modo perturbador. Eu estava ali, deitado em uma cama fria, com os fios dos monitores ligando meu corpo a uma máquina que parecia pulsar com a vida, ou a falta dela. O som do coração batendo de maneira lenta e irregular ecoava no quarto vazio, um lembrete cruel de que o tempo estava se esgotando. O hospital, grande e impessoal, parecia não ter fim. Corredores intermináveis, cada um mais frio e distante do que o outro. Cada parede, cada sala, parecia uma prisão onde as almas eram mantidas à espera de um destino inevitável. Eu sabia que estava morrendo. As palavras do médico ainda estavam frescas em minha mente. Você não tem muito tempo.
ele dissera com uma expressão de compaixão misturada com a frieza profissional. Vamos apenas garantir que você esteja confortável. Mas conforto era algo que eu não sentia. O calor do medo se espalhava por meu corpo, uma sensação crescente de que algo estava se aproximando. Algo além da morte. Havia uma tensão no ar, como se o hospital estivesse esperando por mim. Como se as paredes soubessem o que estava prestes a acontecer. Na minha mente, as imagens se misturavam. Eu via minha família, os rostos sorrindo nas fotos que eu já não conseguia distinguir claramente. E então, havia algo mais, algo que eu não podia identificar. Não eram visões de uma vida que estava indo embora. Eram fragmentos de uma outra realidade. Uma realidade onde eu não estava mais sozinho. Havia algo me observando, algo além daquelas paredes brancas. Cada movimento que eu fazia parecia ser observado. O frio no quarto, as sombras nas paredes, tudo parecia intensificar essa sensação. Olhei ao redor, mas não havia ninguém ali. O que me deixou mais desconfortável foi a sensação de que o hospital em si, as paredes, o teto, as lâmpadas, tudo estava vivo de alguma maneira. Algo que eu não podia ver, mas sentia em cada canto escuro, em cada interjeição silenciosa. O zumbido constante das lâmpadas se tornou quase ensurdecedor, como se estivesse tentando me dizer algo. Algo que eu não queria ouvir. Foi quando as portas do quarto se abriram com um som seco e o enfermeiro entrou. Ele era jovem, vestindo o uniforme padrão, mas seus olhos não eram de um homem comum. Eles estavam vazios, como se ele não tivesse alma. Ele parecia não me ver, apenas cumpria sua rotina. Ele ajustou os monitores, verificou os aparelhos sem um gesto de preocupação, apenas um movimento mecânico. Eu queria perguntar algo, mas minha garganta estava fechada. Olhei para ele esperando algum tipo de reação, mas ele apenas fez um gesto silencioso para que eu me deitasse, sem qualquer palavra. Seus olhos vazios se fixaram em mim, como se eu fosse apenas mais um paciente para ele. Quando ele saiu, eu estava mais perdido do que antes. O peso do silêncio tornou-se ainda mais insuportável e a sensação de ser observado não parava de crescer. Algo estava muito errado. Mas o quê? O que exatamente estava acontecendo comigo? Eu estava morrendo, é claro, mas havia algo mais. Algo que estava se infiltrando em minha mente, nos meus pensamentos. Eu não sabia se minha mente estava me pregando peças ou se havia algo mais ali, naqueles corredores vazios e frios. O som de passos ecoou no corredor. Eu sabia que era o enfermeiro, mas algo estava errado. Não havia um toque de simpatia em seus passos, como se ele soubesse que eu não estava apenas doente, mas que havia algo mais. Algo além da morte. A porta se abriu suavemente e eu vi um homem entrar, vestido com o uniforme padrão. Mas havia algo nos olhos dele. Seus olhos eram profundos, vazios, como se não pertencessem ao mundo dos vivos. Ele se aproximou da minha cama, ajustou os monitores e deu uma olhada breve para mim. Não falou nada, apenas permaneceu ali, observando com seus olhos vazios que me faziam sentir como se estivesse sendo invadido por algo estranho e inexplicável. Eu tentei falar, mas minha garganta estava seca, dolorida. Não consegui emitir um som, apenas respirei pesadamente, tentando ignorar a sensação de que algo não estava certo. Muito maior, algo que se aproximava. A luz no quarto começou a oscilar e as sombras se alongaram, se distorcendo até formar uma figura. Era uma silhueta indistinta, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que me fez sentir como se eu estivesse sendo puxado para um lugar escuro e profundo.
A presença se aproximou mais e a sensação de pavor cresceu dentro de mim. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que eu não podia evitar. De repente, ele se inclinou para perto de mim, tão perto que podia sentir a frieza de sua presença, e murmurou com uma voz baixa e sussurrante: "Você está mais perto do que imagina. Eles estão esperando por você." Não conseguia entender as palavras completamente, mas uma sensação gelada percorreu minha espinha. Algo estava errado. Algo muito errado. O enfermeiro se afastou, mas antes de sair pela porta, ele se virou uma última vez e seus olhos se fixaram nos meus. Ele não sorriu, não disse uma palavra. Ele apenas saiu, deixando uma sensação de vazio no ar, como se o hospital tivesse respirado com alívio por sua partida. E eu, sozinho no quarto novamente, sentia os segundos se arrastando, cada um mais longo que o anterior. As horas passaram lentamente. A noite parecia se esticar indefinidamente, como se o tempo tivesse perdido sua relevância dentro daquele quarto. Eu fechei os olhos, tentando descansar, mas não conseguia escapar da sensação de que não estava sozinho. As sombras no canto do quarto pareciam se mover por si mesmas, e o som dos monitores, que antes era reconfortante, agora parecia estar em desacordo com o que acontecia ao meu redor. Foi então que ouvi a voz: "Não tenha medo." Eu abri os olhos rapidamente, mas não havia ninguém ali. O quarto estava vazio, mas eu podia sentir uma presença. Algo estava ao meu lado, algo que não era humano. Eu tentei me mover, mas meu corpo não respondia. A dor no peito aumentava, mas era como se fosse só um sintoma de algo. A figura no canto do quarto falou novamente, mas desta vez sua voz era mais clara, mais forte. "Você está indo embora, mas sua alma ainda está presa aqui. Eles estão esperando que você os encontre." A luz se apagou completamente e um silêncio absoluto tomou conta do quarto. Era o silêncio da morte, o silêncio que só os que já estão à beira do fim podem entender. Mas no meio desse silêncio havia algo mais, uma presença que não era mais uma sombra, mas algo real, algo que tinha vindo de um lugar que eu não podia compreender. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas uma sensação de que minha alma estava sendo puxada para fora do meu corpo começou a crescer. Eu não conseguia mais distinguir se estava acordado ou sonhando. O quarto parecia estar se distorcendo à minha volta, os móveis se desvanecendo e as paredes começavam a desaparecer, deixando-me sozinho em um vazio imenso. Eu podia ouvir o som distante de uma respiração, mas não era minha. Era a respiração de algo que estava esperando, algo que se aproximava mais e mais, até que finalmente senti um toque em meu ombro. Eu me virei rapidamente, mas o que vi não era humano. Era uma figura escura, sem rosto, mas com olhos brilhando em um tom vermelho intenso, como se o fogo estivesse queimando dentro de sua essência. Ela me olhou e, pela primeira vez, eu senti um medo genuíno. Não era o medo da dor ou da morte, mas o medo de ser consumido por algo além da compreensão humana. A figura se inclinou e falou. Sua voz era um sussurro, mas parecia ressoar por todo o espaço. "Você não está sozinho. O fim está perto. Mas o que vem depois é a verdadeira jornada. Você precisa escolher." Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. A dor no peito se intensificava e, naquele momento, eu percebi que não poderia mais lutar. Eu estava prestes a sucumbir, prestes a deixar este mundo para trás. Mas a ideia de o que viria depois me atormentava. O desconhecido, a escuridão. Eu sabia que eu não estava pronto. A figura sorriu, ou pelo menos foi o que pareceu, e desapareceu na escuridão, deixando-me sozinho,
com a respiração ofegante e o medo me consumindo. O que quer que fosse que tivesse falado comigo, eu sabia que era algo que não pertencia à minha realidade, algo além da morte. A luz no quarto piscou uma última vez e de repente tudo ficou escuro. A presença, a figura, tudo desapareceu e eu fiquei sozinho no silêncio. Mas esse silêncio não era reconfortante. Ele estava cheio de vozes, vozes que falavam sem parar, vozes que vinham de um lugar distante e que agora pareciam cercar-me, sem deixar espaço para respirar. Eu não sabia mais o que era real. Não sabia se estava acordado ou se estava preso em um pesadelo que nunca iria acabar. Mas algo dentro de mim me dizia que estava perto do fim. O tempo, o espaço, tudo estava se desfazendo. Eu sentia a morte se aproximando, mas não sabia se deveria lutar ou simplesmente deixar que ela me tomasse. Então, como uma última tentativa de encontrar alguma paz, eu fechei os olhos. Não sei quanto tempo se passou, mas o som dos monitores foi ficando mais distante, como se eu estivesse sendo afastado deles, afastado da vida. Quando eu abri os olhos novamente, tudo estava em silêncio.